Bom, pessoal, é com muita alegria, né? E com carinho e uma admiração muito grande que eu trago essa persona, né, aqui para falar um pouquinho da experiência dela em relação ao esporte e sobre o desafio que ela teve em nadar 60 quilômetros em alto mar, né? E a gente vai falar um pouco nesse módulo sobre atividade de endurance, atividade de resistência. E eu acho que não tem pessoa, né, melhor para falar sobre isso, para contar sobre as experiências dela, né? Então seja bem-vinda, Rô. Pri, prazer estar aqui. Foi com muita honra que eu recebi esse convite. Maravilhoso poder estar aqui com você, uma pessoa muito importante na minha vida. Eu não vou falar que foi, não, porque você é uma pessoa, vai continuar sendo. Eu sempre comento nos meus posts, né? Minha nutri para a vida, né? E, então, assim, é com muita honra que eu estou aqui. Vamos lá, se eu ver o que eu posso ajudar, estamos aqui. Conta um pouquinho pra gente. Quando que você começou a nadar? Eu comecei a nadar, eu já estava prestes a completar 30 anos. Eu comecei a nadar em março de 93 e completei 30 anos em julho de 93. Que legal. É. E você nadava em piscina? Nadava em piscina, fazia umas competiçõezinhas internas, né, de costas na piscina, tudo. E depois foi que eu fui migrando para águas abertas e aí a paixão foi ficando grande demais por águas abertas. Me E apaixonei. quando foi a sua primeira competição no mar? No mar, a minha primeira competição no mar foi, na realidade, a minha primeira competição em águas abertas foi na represa aqui em Ibiúna, de 500 metros. Para mim era um baita de um desafio. Nadar em represa para mim era assim horrível, não enxergava nada, morria de medo, né? Nossa, e para mim parecia impossível nadar 500 metros. Mas vamos, né? Fui naquela época lá, não conhecia a região. Hoje eu olha aqui conheço, né? Naquela época foi acompanhada pela técnica, né? Ela me acompanhou nos 500 metros, tudo. Não nadei sozinha. E assim, para minha surpresa, quando eu cheguei, ainda peguei pódio de segundo lugar ainda. Que legal. Nossa, pronto, né? Você já leva um troféu para casa e você se apaixona, né? Foi bem bacana. E no mar, qual que foi a primeira? No mar foi no mês seguinte, no mês de março. Foi... aí não parou mais, amiga. Aí foi um bichinho que mordeu mesmo. Em março do mesmo ano, né? No mês seguinte. Aí já fui pro mar, se eu não me engano, foi na praia ali em Bertioga, no Indaiá. Também foi prova de 500 metros, né? Nesse ano de 2006, 2007, se eu não me engano, foi quando eu comecei, né? Foram todas as provas de 500 metros. E quanto que é um tempo de 500 metros no mar, para a pessoa ter uma ideia? Porque não é tão simples assim quanto piscina, né? Não é. Piscina você consegue. Não, eu vou fazer 500 metros em 8 minutos. Você vai fazer 8 minutos, toda vez você vai fazer em 8 minutos. No mar varia muito, depende da condição do mar, né? Depende da natureza. Tem vezes que você vai pro mar, você faz em 6 minutos, 7 minutos. E às vezes, dependendo da condição, você faz em 15 minutos e às vezes você nem consegue terminar. Dependendo da condição do mar, você nem consegue terminar uma prova. Qual foi a prova, exceto a que a gente vai falar, né, que é a maior de todas, a prova que mais te desafiou? A prova que mais me desafiou foi a prova que eu nadei de 45 quilômetros. Sofri bastante com aquela prova, porque eu peguei uma condição desfavorável nos primeiros 23 quilômetros, depois eu peguei ela desfavorável voltando nos 22 quilômetros. Eu peguei ela contra ida e volta. E foram quantas horas? Foram 9 horas para ir, 9 horas e 12 minutos para ir, mais 9 horas e 4 minutos para voltar. Foram 18 horas. Essa aí foi doída. Peguei chuva, peguei vento, mar mexidão. Foi bastante desafiador. Essa aí foi uma prova de resistência. E essa daí eu fui assim meio que uma expressão assim meio esdrúxula, né? Fui meio que na orelhada, né? Porque eu não tinha acertado com o nutricionista, né? Você veio depois disso. Então a hidratação era por minha conta. Quando eu senti dificuldade mesmo ali nos últimos 12 quilômetros ali para terminar, que eu já peguei chuva, peguei vento, mar mexidão, aí eu já comecei a tomar energético,
Ah, eu lembro disso, gente. Lembra Ela que eu já te tomava falei? energético. Tomava energético, e aí o energético você vai, dali a pouco Rebote total. você toma aquele, né, aquela baixada de adrenalina, de nível, não sei, é o que você fala que é o efeito rebote, né? E ela falava, então me dá Coca-Cola. Aí acabava, passava na outra meia hora, já tomava Coca-Cola, e foi assim que eu terminei essa prova dos 45. A base de energético, Coca-Cola, tomando efeito rebote na cara, não sabia nem o que era, né? Mas consegui terminar, mas foi uma prova muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Ah, mas pegou o primeiro lugar. Não, é desafio, né? Cheguei, beleza, tá feito. Que legal. E eu acho que é bacana a gente falar sobre isso, porque cada prova, independente da quilometragem dela, ela tem um desafio, ela tem o seu grau de complexidade, né? Tem. A gente vai falar de uma prova agora, né? Que foi a prova que trouxe a Rô, na verdade, para minha vida, né? Que é a prova de 60 quilômetros, quando a Danadinha completou 60 anos, né? Então, só para vocês terem ideia da grandeza de tudo isso, né? O quanto a nutrição ela favorece o desempenho esportivo, né? Muito, E bastante. o quanto esse quebra-cabeça da gente saber o que a gente usa, como a gente usa e o porquê que a gente usa determinados suplementos fazem diferença, né? Eu queria que você contasse um pouquinho da onde surgiu a ideia de se desafiar para 60 quilômetros no mar. Eu fiz a prova de 45 lá na Ilha do Mel. Quando eu terminei essa prova, eu cheguei em casa em São Paulo, de novo, aqui em São Roque, eu comentei com a minha filha, né? Eu falei assim, poxa vida, eu fiquei bastante frustrada. O pessoal fala, nossa, mas você ficou frustrada porque nadou 45? Não, não fiquei frustrada porque eu nadei 45. Fiquei super feliz de ter conseguido tudo. Mas o que me frustrou foi o meu desempenho nessa prova de 45. Eu falei, eu vou fazer ela de novo. Aí, ao mesmo tempo, eu pensei, comentei com a Michelle, né, com a minha filha, eu falei, Mi, eu não vou fazer mais essa prova de 45, não. Em 2023, isso foi em 2021, final já ali de 2021, que eu fiz essa prova de 45 em outubro de 2021, comemoração do aniversário da minha filha, foi dia 17 de outubro. Então, a largada foi no dia 16 de outubro de 21, que foi no aniversário do meu técnico, do Carlinhos, e a chegada foi no aniversário da Michelle, 2017. Legal foi que eu passei na água e que eles passaram no bar, porque eles sofreram muito, né? Aí eu falei, não, sabe, eu fiquei assim bastante frustrada mesmo, porque o tempo que eu gastei para fazer aquela prova foi inadmissível. Eu tava na mente por um tempo de 14 horas, eu fiz com 4 horas a mais. Você vê o nível de dificuldade, né? Foi bem grande, entendeu? Aí eu falei assim, em 2023 eu vou fazer 60 anos. Eu acho que eu vou fazer 60 quilômetros, o que você acha? Eu falei, pelo amor de Deus, já vai inventar de novo. Eu falei, eu acho que eu vou fazer. O que você acha? Topa? Topo, né? Não vai ter jeito mesmo, se eu não topar, você vai fazer. Aí conversei com meus técnicos, né? O Emerson, que fazia as planilhas na época de água, de piscina. E o Carlinhos, né? Que sempre cuidou da parte da musculação e a orientação na piscina também, né? Não, a gente topa, mas você encara os treinos? Eu falei, claro que sim. Aí, vai aumentar. Tanto é que eu fazia uma média de 10 quilômetros por dia, só de piscina. Quanto tempo dentro da água? Olha, depende muito do exercício, mas é uma média de 3 horas e meia. 3 horas e meia, 3 horas e 15 de piscina. Fora 1 hora de musculação que eu fazia 3 vezes por semana. Isso aí era religioso, não negligenciava de jeito nenhum. Não tem como, né? Não, porque você sabe o que você vai enfrentar lá no mar. Sim. Você mata treino? Não, não mata o treino. Não dá pra matar treino. Não dá, porque se você negligenciar o treino, negligenciar a musculação, você não vai performar da forma que você gostaria. De performar na prova, porque você não sabe o grau de dificuldade que você vai encontrar lá. Só chegando lá. É a natureza que vai ditar o seu tempo, é a natureza que vai ditar o seu ritmo ali. Entendeu? Mas eu lembro de uma vez que a gente conversou, a escolha da data da prova também teve esse estudo em relação ao tempo, depois de fechar com o meu técnico, depois de fechar com a minha filha primeiro, né, com o técnico, com toda a estrutura, né, para poder fazer esses 60, que todo mundo estava de acordo, né, certinho. Aí eu liguei para o organizador,
que é o fiscal de prova. Aí falei, olha, quero fazer uma prova de 60, não sei o que, dá para fazer? Dá para fazer. Aí foi determinado o percurso, né, que a gente ia fazer lá, e, bom, então vamos fazer os 60. E aí teve a escolha do dia. Aí ele já entrou em contato com o pessoal da Marinha, né, o pessoal da Marinha já passou a tabela da Marinha, né, a gente até tem esse acesso pela internet, né, e aí a gente escolheu o dia. Tinha entrada de 6 marés naquele dia. E normalmente, eu não entendo nada de maré, mas normalmente entram 4 marés por dia, né? E nesse dia, Entrava dia 12, dia 13, eram os únicos dias que estavam entrando 6 marés. E eu conversando com um marinheiro amigo meu de lá, da Ilha do Mel, e mais o meu caiaqueiro, aí ele falou assim, Rô, melhor dia para você fazer realmente é dia 12. O Edgar tinha marcado para o dia 11, até o troféu ele estava com data ali do dia 11, a etiquetinha veio depois pelo correio marcando dia 12, porque ele tinha escolhido dia 11, eu falei, não, Edgar, eu vou escolher o dia 12 de abril, vamos fazer dia 12 de abril. Aí ele, mas será que é melhor? Eu falei, conversando com o marinheiro, conversando com o meu caiaqueiro aí, com o Cione, dia 12 é o melhor dia. Então tá, então vamos largar dia 12 às 4 horas da manhã. Aí... Com 6 marés. Com essa entrada de 6 marés. Meu Deus. E isso facilitaria ou dificultaria? Facilitou muito. Tá. Foi, assim, uma outra prova. Tá. Foi a prova dos meus sonhos. Foi o meu sonho ali realizando, entendeu? Eu fiz essa prova, assim... Nossa, a minha expectativa era fazer em 20 horas. Aí eu fiz 21 horas, por quê? Eu curti muito a prova. Passava golfinho, eu ficava olhando, eu parava para ver os golfinhos. Nadando à noite, você tinha muito plâncton, né? sabe? Eu curti muito essa prova. Aí eu passava a mão assim, eu via os plânctons brilhando, sabe? Ai, o pessoal do barco passava o remo para ficar vendo os plânctons. Então, assim, foi uma prova mágica. Ah, você fez em 1 hora a mais do que você estava programando? Sim, fiz em 1 hora a mais do que eu estava programando, porque era tanta estrela no céu que eu me vi no direito de nadar de costas. Então eu nadava de costas não para descansar, porque eu não senti cansaço em nenhum momento. Em nenhum momento eu senti cansaço. Eu nadava de costas para ver as estrelas. Maravilhosas. Maravilhosas. É uma realização, né? A minha chegada foi na madrugada. Então, assim, a lua, ela deu... Eu vi a foto, gente, é maravilhosa. A lua, ela formou um tapete vermelho, assim, ó. Parecia um tapete vermelho no mar, assim. E eu nadando ali. Foi maravilhoso, assim. Então, assim, a escolha do dia... usando a tabela da Marinha e mais aconselhamento de marinheiro, mais aconselhamento do caiaqueiro, de quem conhece, a experiência. Foi fundamental a escolha a data foi sensacional. Ai, não que a dos 45 a gente não tenha feito esse trabalho, fizemos, só que não deu bom, né? Mas eu acho que é de momento, né? É de momento. Exatamente. Eu acho que o significado dos 60 quilômetros para você é outro. Sim. Eu acho que isso tem a ver também, né? E aí veio até então eu também não sabia, né, que a primeira mulher brasileira a nadar 60 quilômetros em águas abertas no Brasil. Gente, a gente tá com uma primeira mulher, até aqui. Então eu nem imaginava. Foi numa entrevista do GE, né, do Globo Esporte, que o rapaz falou para mim, você tem noção que você é a primeira mulher brasileira que vai tentar esse desafio aqui no Brasil? Eu falei, não. Aí fui pesquisar e realmente eu era, na época, a primeira brasileira a tentar nadar 60 quilômetros em águas brasileiras. E hoje eu sou a primeira mulher que fez 60 quilômetros a nado em águas abertas no Brasil. E hoje, olhando 60 quilômetros, você tem vontade de fazer um maior? Tenho vontade de fazer uma de 100 agora. 100. No Brasil ou fora? No Brasil. No Brasil. No Brasil. Que legal. Tem uma de 100 já em vista aí, né? Né? Gente, tô sabendo já. Tô sabendo. Tem uma de 100 já em vista, os bastidores, Os bastidores. Que legal. E é uma conquista, né? Sim, é uma conquista e eu sempre comento, né? Não é uma conquista só sua. Você tem toda uma base. Sim. Né? Tem uma base por trás. Não, você tem uma base na tua frente. Pela tua frente, você tá lá por trás. Porque você tem técnico, você tem técnico de musculação, você tem nutricionista, né? Em última hora ali, nos 48 segundo tempo, a gente comentou, entrou um treinador mental, que também foi muito bom, né? Foi sensacional, assim, você começa a visualizar
o seu desafio de uma outra forma. Sim. E, né? e querendo ou não, eu vou dizer do que eu imagino, né? Eu corro pouco e tô voltando agora. Todo trabalho, quando a gente tá ali sozinho, é cabeça. É o teu mental. Eu costumo falar assim, que você tem que se amar muito. Porque você tem que se amar com você muito, mesmo. porque é você com você. Porque se você não se amar muito, você não faz. Você não consegue fazer. O seu psicológico tem que estar muito bem preparado. Imagina você ficar 21 horas, 18 minutos batendo o braço ali, ó, direto. Ah, mas para cada meia hora. Para cada meia hora, 15 segundos, 20 segundos para você se hidratar. Se você vai comer alguma coisa pastosa, que nem foi no caso dos purê, aí você para ali uns 30 segundos. Cada meia hora para hidratar. Porque do contrário, são 10, 15 segundos para beber e já sair. Para não perder muito tempo. E não esfriar também, né? Sim, não dá, porque né? Porque esfriar a musculatura retomar, se ficar muito tempo parado, e para retomar. E a água não é quentinha, né? A água é fria. Você sabe quantos graus estava lá no dia? Olha, você lembra? Deveria estar em torno de 21, 22 graus. Tinha trechos que estavam um pouquinho mais gelado, mas já tinha os trechos mais confortáveis. Porque ali onde você nadou também tinha braço, né, que vinha, né, da ilha, né? E tinha braço da ilha, aí vem a água do mangue, né, ali, que é mais gelada. É mais gelada, né? Dá pra sentir na pele. Dá pra sentir na pele, verdade, falou tudo agora. Dá pra sentir na pele. E como é que foi pra você? Agora eu vou puxar a sardinha só um pouquinho pra vocês entenderem, né? Como é que foi viver a experiência de ter uma dieta nessa prova, comparado com a outra de 45 que você não tinha? Então, é água pro vinho, né? É completamente diferente. A de 45 eu cheguei bastante cansada, eu cheguei com muito frio, e a temperatura da água é praticamente a mesma, né? Muito frio, cheguei cansadíssima. E assim, foi banho e cama, não consegui nem comer. Na prova de 60 já não, na prova de 60... Saiu comemorando. Saí comemorando, pulando lá, eu queria mais. Eu falei, nossa, eu devia nadar mais uns 15, né? Que assim já faz 75, já tá aquela régua lá em cima e queria ver, né? Quem ia pegar, né? Tava bem propício para isso, né? Que eu cheguei super inteira. Assim, no dia, a suplementação foi excelente. Mas o que eu falo, a suplementação durante os treinos... Sim. O preparo, né? O preparo, o pré-prova foram, assim, meses essenciais. E a gente tem que abrir um aspas aqui, pra gente falar até da dificuldade da gente conseguir acertar suplementações. Porque a gente tem muito a ideia de, eu vou tomar um whey e tá tudo certo. Não tá tudo certo. Né? Digestibilidade, aceitação gástrica, se vai ou não vai estufar. Se vai ou não vai pesar na hora do treino, né? Eu lembro que na preparação a gente fez alguns testes antes com marcas, gente, com tipos, com sabores. Nem tudo deu certo. E nem tudo deu certo. Tinha um que dava enjoo, tinha outro que tinha muito sabor, tinha outro que era muito doce, né? E não dava certo. E assim, é uma situação que você tem que estar, né, indo testando. Sim. Eu vou tomar isso aqui, vai dar certo. Não, você não sabe se vai dar. Depende do organismo de cada um. Tem que ser confortável. Tem que ser confortável, porque precisa ser gostoso. Né? Porque já basta o desafio daquilo que você está se propondo. Exatamente. Né? A alimentação. Você imagina, você nada 10 quilômetros em piscina. Vamos só fazer uma continha. O que são 10 quilômetros em piscina? Se você fizer vezes 25 metros, são 250 viradas. Meu Deus do céu. Pensa, 250 viradas para nadar 10 quilômetros. Se vira 25, vira 50, vira. Meu Deus do céu. Aí, qual a suplementação que você tem que tomar para não te dar enjoo? O quanto tempo antes você tem que comer para não cair com a barriga cheia, pesada, mas tem que ter energia. Tem que ter energia. Olha, gente, eu lembro esse também é outro ponto, né? Assim, só uma aspa aí, esse é outro ponto. Eu fiz treinos com fome. Sim, eu fiz treinos sem beber. Sim. Tudo por uma eventual, sei lá, situação que ocorresse. Sim. Para eu não parar a prova porque eu tô com fome, para eu não parar a prova porque eu tô com sede, para eu não parar. A gente nunca sabe o que vai acontecer, né?
Mas até acertar o que você vai comer, o que você vai estar tomando ali, isso tudo a gente fez, né, Pri? Ali nos treinos de piscina, né? Sim. E é muito bacana a gente pensar que, lógico, né, a Rô, ela fez 95% da suplementação dela pela Vitafor. Eu me lembro que a gente conseguiu o patrocínio pro dia. Sim. Também nos últimos minutos 48 ali do foi no segundo dia, tempo, 2 dias antes. Foi. Né? Mas deu tudo certo. Mas deu tudo certo. E aí a gente vem falar um pouco também dessa qualidade, né? Porque quando a gente escolhe uma determinada suplementação, a gente vai pela composição dela. Uhum. E isso está atrás da marca, né? A marca é o que se vende, mas o que a gente acaba consumindo são os componentes que estão ali dentro daquele produto, né? E eu gosto muito, né? E é aquilo que eu falo. Eu tenho muita gratidão pela Vitafor, por tudo que eu aprendi. Existe uma Priscila antes e uma Priscila depois de ter passado pela empresa, né? Porque eu cresci demais ali dentro, aprendi muito sobre suplementação. E eu acho que é para esses momentos, né? Porque quando você vai escolher, você tem que pensar na composição, você tem que entender dos ativos e o porquê que a gente está usando. E a lista da Rô, gente, não é uma lista pequena de suplementação. Ela é uma lista que, assim, eu lembro que a gente imprimiu folhas e a cada meia hora tinha combinações. E não podia, e tinha suplementos, que nem, por exemplo, ela tomou o pré-treino, né, que é o V-Forte, que é um pré-treino mais intenso. Mais intenso, exatamente. E, ao mesmo tempo, eu também dava betalanina para ela em outro momento. Então, ela não podia tomar dupla betalanina. Então, entrava uma suplementação aqui, nesse momento, rodava, para na hora que tivesse acabando o efeito dessa, a gente já colocava outra lá, e existia um ciclo para que o metabolismo dela não chegasse a um desgaste para que pudesse ser interrompida uma prova, né? Porque não tinha como não continuar. E assim, né, foi um desafio não só para mim. Sim. Foi um desafio para os técnicos, que não tem técnico, até então não tinha técnico no Brasil que houvesse treinado uma pessoa para nadar 60 quilômetros. Não tinha até a época uma nutricionista que tinha preparado uma pessoa para nadar 60 quilômetros. Por quê? Porque até então não tinha ninguém nadado 60 quilômetros. Entendeu? Então, assim, foi tudo um baita mega desafio. E uma angústia, que é eu em casa, sem notícia, e perguntando se a danada estava conseguindo comer, se ela estava conseguindo beber. Porque assim... Ficamos 7 horas sem sinal. Então. Foi na hora que eu peguei corrente contra, né? E aí, naquele pedacinho ali, não foi muito, mas foram umas 3 horas batendo ali naquele pedacinho, né? Contra ali. E depois, na volta, né? Que foi exatamente na hora que a gente estava terminando a primeira perna ali, né? Segunda, né? Que eu já tinha vindo a primeira, estava terminando a segunda perna para voltar. Então pegou aquele trecho de 3 horas e pouquinho e a volta de 3 horas e pouquinho sem sinal. Né? E aí a gente fica... Todo mundo desesperado. Se estava certo, se não estava. Né? E como é que foi a experiência, né? Um detalhe que eu gosto muito de falar, assim, a Rô, ela não tomou, pessoal, cápsula de sal. Não tomei. A estratégia foi outra, de manter sal para ela por uma via alimentar salgada. Foi a única coisa que eu pensava e eu falava para ela, você vai ter que comer alguma coisa salgada no meio dessa prova. Eu não sabia como, eu não imaginava o quê. Mas a sinceridade dela acaba comigo. Mas ela tinha que comer alguma coisa. Depois de tudo ela fala isso, fala sério. A gente tem que confiar demais na criatura, né? E aí eu falei, gente, o que a gente dá para essa pessoa no mar? É coisa de segundos, ela não pode mastigar. Porque até então ela tinha falado assim para mim, eu já comi paçoquinha, eu já vi gente comendo bisnaguinha, pipoca. E eu falava, não dá, você não pode engasgar. Exatamente. Você não pode mastigar, você só tem que engolir. Aquele é seco, né? Agarra aqui, pronto, acabou com a prova. Aí surgiu a ideia. A gente consegue, né? Sim, super fácil, super tranquilo, eu já não consigo. Mas a gente tem que pensar no grau de dificuldade. E eu já treinei, né? Sim. Já treinei comendo bisnaguinha. Eu adoro bisnaguinha, mas durante a prova eu não consigo comer. Então. É de cada um.
Sim, bem pessoal. e a gente tem que pensar exatamente isso, né? Na situação mais extrema e negativa possível. Então, assim, você já tá desgastada, você já tá cansada. Como é que a gente vai fazer o teu estômago digerir pedaço de alguma coisa? Né? Essa era a minha única preocupação, né? Fazer com que a parte gástrica ela ficasse o mais livre possível para que essa corrente sanguínea, que tem que estar aqui no mental dela e tem que estar na musculatura levando nutriente, não parasse concentrado no abdômen. Porque digestão é isso. Sim, sim. Por isso que a gente fica, né, no pós-prandial da preguiça, né? Porque a maior quantidade de sangue no processo digestivo, ela tá no abdômen. Sim. E como é que eu ia fazer você ficar com sangue na barriga, sendo que o sangue tinha que estar no corpo inteiro, né? Mas aí, assim, você caminhou para um lado mais simples. Sim. Que deu hiper mega certo. Sim. Mas é isso que... Eu relutei, né? Mas deu mega certo. Mas é exatamente isso. E é nesse ponto que eu quero chegar, né? O quanto que a comida de verdade, a comida feita em casa, sim, com coisas básicas, porque a gente usou purê, a gente usou purê de beterraba, purê de beterraba e purê de batata. E sal de ervas. E até então eu não suportava. Pois bem, né? Ela não suportava. Não. Hoje eu só uso sal de ervas. É tudo na minha vida. Né? E era uma forma da gente manter uma textura, porque era o purê. Sim. Então não precisava mastigar, era só engolir. Já estava mais pré-digerido, porque tá pastoso. Era uma forma de te alimentar, de te dar energia mais rápida, não concentrar sangue na questão abdominal. A beterraba, que tem uma questão maravilhosa de vasodilatação, melhora de oxigenação, que aí vem junto com a betalanina, vem junto com o restante da suplementação para fazer um casamento. Combinação perfeita, né? Combinação perfeita. E aí eu queria que você contasse, né? Porque a gente tá contando agora, né? Mas assim, ela não queria. Não. Ela relutou até a última hora no mar, tá, gente? Para ela pegar o primeiro pacotinho, porque a gente mandou em saquinho de geladinho isso. Né? Então, a gente começou a hidratação. A prova ia ser, a largada foi, era para ser às 4, mas acabou sendo às 5, vamos arredondar, que foi 4h54, né? Comecei a hidratação 2 horas da manhã, lembra? A Priscila, ela não quer que eu durma. Não. Ela quer que eu hidrate. É isso mesmo. 2 horas da manhã já começou a hidratação e eu fiz direitinho, viu, gente? E não fizesse? Aí eu fiz a hidratação direitinho. E tinha ali o purê para comer por volta, acho que na meia hora das 10 horas da manhã. Eu falei, eu não vou comer. Eu tinha medo de comer o purê e o estômago não aceitar nesse horário. Ainda lembra que você falou para mim, não, você pode comer mais tarde. A gente coloca, mas pode comer mais tarde. Na verdade ali existia um ciclo, né, para vocês entenderem, que a suplementação ela ia se repetindo ao longo das 20 horas, e a gente fez até 24 horas. Foi, exatamente. A gente fez até 24 horas de suplementação a cada meia hora. Uma bateria. E foi muito assim, a sugestão é essa, mas na hora, faça o que te der conforto. Né? Exatamente. A gente precisava ter essa tranquilidade, né? Exato. Aí eu fiz toda a alimentação, a suplementação direitinho, cada meia hora. Aí quando foi 11 horas, o caiaqueiro ele falou assim pra mim, escuta, vamos comer um purê agora? Porque já pulou vários, né? Falei, vai, me dá. Qual que você quer? Me dá o de batata, vai, que é o mais fácil pra engolir, né? Não que eu não gosto de beterraba, adoro beterraba, mas batata, né? É batata, né? Aí eu comi o de batata. Aí eu falei pra ele me dar o de batata, né? Aí eu comi aquilo ali, foi de muita insistência dele também, aí eu comi. Nossa, mas eu senti a alma voltando pro corpo. Igual o Popeye, né? Eu tava até comentando isso. Quando ele come espinafre, que isso é bum, 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 eu saí desse jeito, né? Bom, e dali eu não pulei mais nenhuma, né? Quando chegou por volta de 1 hora, acho que na hidratação de 1 hora, cada meia hora, aí ele falou assim, vai um purê agora? Qual que você quer? Eu falei, dá os dois. Dá o de batata e dá o de beterraba. Aí comi aqueles 2 purê assim. Gente, é maravilhoso. Não reluto mais em comer purê em travessia longa. Aquilo foi e caiu assim que nem uma luva, retornando a alma pro corpo. Assim, repõe demais, demais, demais. É rápido, foi sensacional, né? Muito rápido. E eu acho que o que mais atrai é quebrar o ciclo do doce. Foi um gol de placa, Pri. Porque é tudo, né? Tudo melado, né? Tudo melado. Tudo melado. O resto, fora purê, é tudo melado, gente. Gel, né? Porque você tem que consumir bastante gel, porque além do gel dar aquela energia, ele protege um pouco a boca por causa da água salgada, né? Que até hoje ninguém descobriu ainda o que a gente pode pôr na boca, né?
para nadar e não ficar com a boca toda cheia de afta, né? Porque a água salgada acaba com a sua Queima boca, demais, né? queima bastante. Foi a única coisa, assim, que eu tive de muito ruim, tanto na dos 45 quanto na dos 60, foi a boca cheia de afta. Fiquei uns 3 dias sem conseguir comer, nada pastoso. Só líquido, 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 líquido. Queima Porque demais, machucava né? muito, né? Machucou muito. Que Mas judiação. Mas acho que é o faz esperado parte. ainda, né? É É esperado, esperado. é esperado. Isso é uma coisa que a gente já espera que vai acontecer. Acho que é uma coisa que a gente pode colocar como desafio para não acontecer na próxima. Exatamente. Como? Não faço ideia então, também, tá? assim como você não fazia ideia do que colocar para comer, achou, acertou, Tá tudo certo. né? E assim, né, pra gente falar um pouquinho dessa parte de suplementação, que eu acho que o público também quer entender, a gente usou uma suplementação na base de Endurance, que é uma Foi. suplementação que é específica para atividades de longos períodos, né, Exato. diluída em água. Sim. Nós usamos proteína. A proteína, eu acho que vale também dizer que a gente colocou ela na pasta de amendoim. Foi. Para a Rô, pessoal, foi uma proteína vegana, foi Isofar Plant. Por quê? Porque ela tem dificuldade com qualquer tipo de whey, na verdade. Qualquer tipo de whey. Esse faz foi muito mal. Né, esse não pesou, esse não estufou pela Isso aí você lembra característica. que você deu uma amostrinha, né, pra mim, eu experimentei tudo e deu super certo. Por isso que eu falo, né, a gente foi em escolhas mesmo, Foi. né, não foi só assim, vai tomar Foi um esse e trabalho... acabou. Foi formiguinha. Foi um trabalho de formiguinha, realmente. Foi formiguinha lá atrás. E a gente diluiu esse whey na pasta, Isso, que era uma forma também dela ter energia e ter mais uma fonte de gordura e de alimentação. Por que isso? Porque a Rô perde muito peso. Para essa pessoinha que vos fala que manter peso era uma dos maiores desafios. O maior desafio nosso foi manter peso, exatamente. Né? Foi um dos nossos maiores desafios. Porque qual que também era o grande receio? Uma prova tão grande, algo tão inovador, né? E assim, com um treino intenso, um tempo de preparo muito grande pré-prova. Foi um ano e meio. E assim, o peso tinha que estar bom, porque o peso garante a condição dela no final da prova, dela conseguir executar toda a tarefa, exatamente. Né? E também a questão de imunidade. E não emagrecer também durante a prova, né? Sim. Você lembra que eu sempre emagrecia? 2 quilos, 2,5 kg. Isso em provas de 24, 25 quilômetros. E nesse eu não perdeu nada. Nesse eu não emagreci nada. Então, aí nesse eu não emagreci nada. A gente chegou... Eu não engordei. Não, mas tá aí tudo bem. Pensa que um ponto a gente já conseguiu. Ponto a gente conseguiu. Lembrando também da questão, né, que eu acho que é importante, do valor calórico que você recebeu antes. A gente chegou em mais de 4.000 calorias dia. Foram 4.200 calorias diárias. Então, caloria conta sim, e muito, mas a distribuição calórica também é importante. Então, qual que era também uma das grandes preocupações? Uma coisa era a Rô treinar 10 km por dia, outra coisa era nadar 60 em um único dia. Exatamente. Então, essa preocupação em atingir o valor calórico também era importante. Lógico que a gente não chegou em 4.000 calorias, até porque ela pulou algumas refeições e fez. Não dá. É o momento. Você não consegue comer mais. É o momento e tem que ter essa tranquilidade, né? De saber que o que tinha que ter sido feito foi feito. Foi, exatamente. Né? Que eu acho que era a coisa mais importante. Mas que a gente tinha que dar pelo menos o mínimo necessário. Aquele negócio, né? Você treina. Quando chegar na última semana, não adianta você querer fazer o que você não fez antes. Entendeu? Então você tem que estar vindo com aquela bagagem, com aquele volume, né? Que na última semana não deve ser feito de uma vez. Na nutrição, eu acredito que é a mesma coisa. Não dá certo. Não vai dar certo. Né? Na verdade, no dia, você vai só colher o resultado. Só. Né? E por isso que eu acho que você saiu tão bem, porque você respeitou, né, todas as regrinhas lá atrás. Você vai lá e faz e seja feliz. É isso aí. Foi o que eu fiz. Foi a sua execução, né? Exatamente. O suporte nutricional, ele te deu a condição, mas e assim... aí você vai numa segurança de que você tá bem treinada, você tá bem preparada, você tá bem nutrida. Sim. Né? Então você vai tranquila. Você não tem problema. É o mental. Você não tem nenhum problema. Exatamente, é o mental. É o mental. É o mental que te segura no dia. Né? O restante faz parte. Você saber que tinha um caiaqueiro de confiança, lógico, que a sua equipe, que a sua filha, que os seus amigos, né? Porque eu sei que tinha amigos ali junto, né?
Então, isso te dava o quê? Conforto. Exatamente. Mas o teu corpo já tinha sido preparado muito antes para isso, né? Eu acho que é nesse Sim. ponto que a gente tem que chegar, É, né? exatamente. Fora o Endurance, fora o Whey, fora o Isofor Ultra, a gente usou betalanina, Betalanina, o gel, palatinose, creatina e Usamos repositor. 3 tipos de gel. Três sabores de gel, para vocês terem 3 noção. sabores de gel que a Vitafar mandou. É, Para não enjoar. para não enjoar. Ó, cuidado. Fazer o ciclo, porque é tudo doce. Você Tudo pega doce. um Endurance, é doce. Você pega um gel, é doce. Pasta de amendoim com whey, é doce. E é doce, melado. Pré-treino, é doce. E detalhe, né? Eu não gosto de açúcar, né? Então assim, você vai colocando uma coisa que você não tá nem acostumado. Não tá acostumado, né? Mas você acaba usando aquilo durante o treino, você acaba se acostumando com aquilo, mas não que você goste daquilo. Sim. A minha alimentação é tudo sem açúcar. É café sem açúcar, é suco sem açúcar, é tudo sem açúcar. Então, assim, aí nesse dia... nesse dia foi tudo com açúcar, tudo melado, tudo, né? Então, eu acho que na hora que entrou os purê, foi uma bênção, né? Foi uma coisa maravilhosa. Sim, mas é o que a gente fala, né? Era o diferencial, né? É o que é quebrar. Quebrou o sódio que você precisava. Do doce, né? Eu acredito que esse foi a grande sacada, principalmente para não ter cãibra. E a questão do gel também, 3 sabores, foi uma sacada muito legal, porque já pensou, você levar lá só de tangerina, aí você toma aquilo lá, daqui a pouco você não aguenta mais. Ou então só de chocolate, então, né? Aí só de café, você não aguenta mais. Sim. É muita coisa, né? Então variar o sabor também é muito bom. Sim. É exatamente isso que você falou, né? É o pensar na dinâmica daquele dia, né? E deixar a situação o mais confortável possível. Porque o desgaste físico já tá ali, já tá acontecendo, né? O resto, o que vem é para amenizar. Sim. E aí você tem tranquilidade para curtir. Porque o corpo vai executar. Né? O desgaste físico, assim, eu sou sincera a dizer, eu não tive um desgaste, assim, conscientemente eu não tive um desgaste físico, entendeu? Foi tão prazeroso que o desgaste físico, para mim, eu nem senti. Eu não senti nessa prova. Você sente um desgaste físico. Eu acho que a preparação foi muito perfeita. Tanto preparação na água, na musculação, preparação nutricional, então, depois vivendo essas duas experiências de 45 e de 60, a preparação nutricional foi tudo. Tudo maravilhoso. Ai, gente, eu fico tão feliz por ela, vocês não têm noção. E uma pessoinha que não, sabe, que não tava com medo, assim, com medo não, com insegurança de fazer as coisas e dar errado, porque, né, não sabia. Falei, Pri, ninguém sabe. Mas não eu sabe não sei mesmo. Se eu vou conseguir nadar 60, meu técnico não sabe se tá certo, né, as planilhas que ele tá passando, ele só tá passando. Só tá passando, a gente só tá indo. O bom que foi 6 marés, né? Foi uma maré pra cada um. Não é? Tudo tinha a primeira vez e deu super certo. Ótimo, adorei ser cobaia. Vamos embora pros próximos agora. Mas é isso, né, gente? Foi muito bom, foi sensacional. Nossa. E agora vamos partir pro 100. Uau, olha aí, hein? Olha o spoiler. Agora, olha o spoiler. Que legal. E eu acho que o que fica, né, é essa recordação, é esse carinho, né? Sim. Um troféu lindo, gente, que é aquele ali, ó. 60 tá aí pertinho de você. A gente acho que tem que contar um pouquinho desses troféus, né, pra gente encerrar o quadro. Esse é o último. Esse é o último, esse é o caçulinha desse ano. 13 só, tá? 13, pequenininho. Aí nós temos um de 23. 23 foi o primeiro que eu conquistei na ilha, né? Foi minha primeira prova. Tá. De 23. Aí o 45. Aí depois foi o de 45, que foi aquele desafio, bem desafio. E aí depois de 60, né? Que dá a junção daquele lá. Que dá isso aqui, que é a tríade, né? Tem a tríplice coroa. Os 23, 45, 60 quilômetros, né? E aí tem agora também a outra tríplice que conta com esse, né? Eu fui lá, fiz o de 13, que aí eu ganhei outra tríplice coroa, que é do 13, 23 e 45. É pouco, não é? E aí a Nutri, não abusada, falou assim, eu queria uma medalha para mim fazer um quadro. E a danada me trouxe 3. Uma de cada ocasião. Né, então... Essa aqui, gente, apesar de ser só 21 quilômetros, foi uma prova bastante difícil. Muito difícil essa prova.
Eu já fiz prova lá no Rio Itapanhaú, de 15 quilômetros, onde que eu consegui nadar 5 quilômetros por hora. O Nossa. rio estava muito bom, muito bom. E essa daqui, essa daqui deu uma média de 3.800 por hora. E uma água, gente, eu nunca vi uma água tão gelada na minha vida. A minha maior dificuldade nessa prova foi água gelada. Meu Deus. Muito gelada. Mesmo nadando de neoprene, foi bastante difícil. Foi uma prova, tinha Fria. muito vento, muito vento. Além da água gelada, o vento estava demais. Foi uma batalhazinha. É uma Mas eu cheguei em conquista. primeiro lugar na minha categoria. Ah, então, né? A gente tá falando com uma pessoa que só tem pódio, tá, gente? Essa aqui, Quase isso. essa aqui é uma sereia, né, do Circuito Mares, É linda essa aqui. para Linda, você linda, colocar linda. no seu quadro. Linda, E linda. como não podia deixar de ser, é uma lá do farol da Ilha do Mel. Você pode ver que é um farol aqui, né? E um nadador. Ah, é verdade. É Aqui, um farol ó. e um nadador. Tá meio branquinho assim, porque é de sal. Ah, não, mas você Isso é só acha? passar um... Todas lindas, né? Todas Aí especiais. dá pra você inaugurar seu quadro. Né? E assim a gente encerra, a gente agradece. Eu Se quiser, que agradeço muito. e se você quiser deixar um carinho, um abraço para todo mundo, fica à vontade. Eu deixo sim um abraço especial para Michelle, minha filha, minha companheira, minha amiga de Linda. todas as horas. Ela tá sempre comigo, então assim, um grande beijo, um carinho enorme da Mãe Coruja aqui. O Carlinhos, meu professor, meu técnico, meu amigo, que ele também tá em todas, coitado. Tá nos barcos lá do 45, passando mal, tá no barco de 60, se divertindo também. Todo mundo se divertiu na prova de 60, vendo que só eu não. Só sofreram vocês que estavam em casa. Ah, eu. Deixar um abraço grande pro Emerson também. Para a diretoria do Grêmio, né? Do Grêmio União Sorroquense lá, o pessoal super gente boa, super abraçaram a causa, acreditaram, né? Assim, é difícil acreditar, né? É uma coisa assim que o pessoal fala, não, é impossível. Ah, essa mulher não tem limite. Não é que não tem limite, não é que é impossível. Basta você querer, né? Então, um grande abraço, pessoal do Grêmio, que realmente abraçou a causa, acreditou, como você disse. E um beijo muito grande para você, Pri, minha Nutri da vida, para a vida. Você sabe que você é especial. Você foi muito especial, você é muito especial. Um beijo grande para essa pessoinha que está aí atrás, gravando a gente. A Moni está ali. A Moni, que também teve participação nos meus purês. Acreditou que eu ia comer. Acreditou, gente. Ela empacotou um a um. Pois é. Assim, eu não vou ficar falando nome não, a gente acaba esquecendo, né? Então, um beijo para todos que participaram. Foi muita gente que participou desse desafio de 60 aí, nas rifas, né? Nas empreitadas aí, porque no Brasil a gente não tem patrocínio, não tem. Né? Um grande abraço meu também, que eu não posso agradecer demais a Vitafor, que patrocinou toda a minha suplementação pro dia da prova, né, Pri? Patrocínio para Master, não tem, né? Hoje em dezembro, a gente vai estar lançando aí um livro, né, onde eu tenho um capítulo, Mulheres Master no Esporte, e a gente conta também a dificuldade que a gente tem de estar fazendo mais projetos, de estar fazendo mais desafios por causa do patrocínio que não tem, né? Então fica difícil, a gente é master, a gente é aposentado, então é difícil, né? Sim, você bancar porque é um tudo tempo, isso, porque né? tudo isso tem custo. Você tem custo para treino, você tem custo com viagem, nutrição, você tem com custo hospedagem, com hospedagem, com tudo, né? E o tempo de dedicação, né? E o né? tempo que você se dedica para fazer isso daí, né? Que não é fácil, né? Sim, E assim, você tem que trabalhar. Sim. Você tem que treinar, né? Se a gente for você tem que dormir, você tem que descansar, você tem assim, o tempo acaba ficando curto. E se a gente for parar para pensar, são atletas amadores com desempenho de atleta profissional. Exatamente. Com uma rotina de atleta profissional, né? Exatamente, a gente tem uma rotina de atleta profissional. Né? E o suporte é pela paixão. É pela vontade. O suporte é pela paixão. A gente está falando aí numa prova de 100 quilômetros. É uma mega estrutura para fazer uma prova de 100 quilômetros. Né? Então, assim, tudo tem custo. Sim. Você tem custo para treino, você tem custo. É tudo. Mas vai sair. Vai sair. Lógico que vai sair. A gente faz bingo, a gente faz rifa, a gente faz patrocínio, acaba saindo, acaba dando tudo certo. E é isso, um abraço a todos envolvidos, né, nessa nossa batalha master aí. Então, pessoal, a gente encerra.
Obrigada, Rô, por tudo, Obrigada pelo carinho, pelo pelos convite. presentes, Imagina. por acreditar, né? Que isso. E eu acredito que a gente abre aí o módulo de atividades, principalmente de longa duração, que é o Endurance Co, né? Uma medalhista aí linda, maravilhosa, com um Obrigada, troféu Pedro. lindo. E que venha os próximos 100 km de águas Vamos ver. abertas, Vamos ver. né? É. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigada.